Bom dia, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre força. Hoje será correção de atividades, que está na apostila de vocês, página 7. Então, peguem o lápis, caneta, borracha, para a gente fazer juntos aí a nossa atividade referente ao conteúdo sobre forças, que foi da videoaula anterior, tá? Então, o primeiro exercício da página 7 fala lá: uma força pode atuar tendo 3 efeitos: alterar a velocidade de um corpo, equilibrá-lo ou deformá-lo. Na sala de aula, peça a seus colegas que deem um exemplo de força. Depois, complete o seu quadro com os exemplos dados. Então, como não estamos na sala de aula, vamos nós mesmos conversar aqui ou peça uma opinião aí para a família de vocês depois, tá? Sobre essa atividade. Efeitos da força. Vamos dar 3 exemplos onde nós utilizamos a força. Quando altera a velocidade, olha aqui. Quando utilizamos a força para alterar a velocidade, quando utilizamos efeitos da força para equilibrar outra força, sustentar, e quando tenho efeitos da força para deformar. Aqui nós temos sugestões, tá? Vocês já estão pensando o que vocês vão colocar para alterar a velocidade. Aqui, olha, temos aqui força para fazer um saque de vôlei. Então, utiliza força. Ou, ó, vocês são atletas, força para dar um chute, né? Futebol, você tem que forçar, não é mesmo? Você tem que forçar o seu chute para marcar um gol. Então, isso é alterar a velocidade. Temos outro exemplo. Força ao jogar um objeto para o alto. Então, quem quer lançar mais alto, jogar objeto. Pessoas querem jogar, às vezes, pedrinha nos rios, né? Quem joga mais longe tem que ter força. Peso de um objeto enquanto ele cai. O outro, força do vento da vela de uma embarcação. Então, tudo isso são alterar a velocidade. Agora, equilibrar outra força. Então, quando tem que equilibrar as forças? Força para segurar uma mochila. Então, você tem que ter o equilíbrio para sustentar essa mochila, para não derrubar. É o equilíbrio. Temos outro exemplo aqui. Força para pendurar em uma barra de sustentar o seu próprio peso. Então, fazer atividades físicas, né? A pessoa tenta em equilíbrio, fica segurando uma barra e você quer se manter com o seu equilíbrio do corpo, ficar pendurado nessa barra. Então, você está tendo equilíbrio de força. Vamos ver outro exemplo aqui. Força do cabo para sustentar um lustre no teto. Então, como vocês têm na apostila anterior, um lustre no teto, ele tem uma força para sustentar aquele lustre. Ok? Deu para entender mais ou menos os exemplos? Agora, uma força de deformar. Deformar, nós temos lá peso ao deitar em um colchão macio. Daí deforma o colchão, afunda, daí é o peso. Ou quando senta em um estofado, né? Senta em uma almofada, daí ele deforma o seu corpo, né? O peso do seu corpo deforma. Força ao apertar uma mola. Temos outro exemplo. Você aperta a mola e ele se deforma. E o último modelo, né? Exemplo, temos força para armar uma flecha em um arco. Então, você vai armar a sua flecha, daí você exige, ele deforma o seu arco. Deu para entender esse exercício? Ok, então vocês anotem lá as suas sugestões. Agora, o número 2
é sobre o levantamento do peso. O levantamento de peso é um esporte olímpico que exige dos competidores levantar o maior peso possível do chão até sobre as suas cabeças. Uma das formas de competição se chama arranque. Nela, o movimento é feito sem pausa e a barra não pode ser apoiada no corpo. Observe a seguir a ilustração que representa o movimento dessa modalidade esportiva. Olha lá, as etapas para levantar o peso, tá? Essa barra de ferro com os pesos nas laterais. Então, na prova de arranque, o competidor puxa a barra em um movimento único e estende ambos os braços acima da cabeça, enquanto se agacha ou dobra as pernas. Em seguida, ergue-se e deve estabilizar a posição final por 2 segundos, quando então pode soltar a barra. Agora a pergunta da atividade. Nessa situação, a força muscular do atleta deve ser suficiente para superar a força-peso da barra. Qual o efeito? Alterar a velocidade, sustentar ou deformar dessa força muscular? Então, temos 3 sugestões aqui de respostas que vocês vão colocar na pergunta A e na pergunta B. Pergunta A. Ao longo dos 2 primeiros movimentos ilustrados na imagem, então, ao longo desses 2 primeiros movimentos que ele está realizando, o que ele vai realizar? Dessas 3 sugestões, ele vai alterar a velocidade, ele vai sustentar ou ele vai deformar? O que vocês acham? Então, vamos ver ali. Alterar a velocidade, tirando a barra do chão e a movimentando para erguer sobre a cabeça do atleta. Então, ele vai alterar a velocidade. Olha só, ele vai dar o arranque. Então, ele vai alterar a velocidade, levantou, tá falando entre os 2 primeiros, as 2 primeiras imagens. Então, ele vai alterar a velocidade, tirando a barra do chão e a movimentando para erguê-la sobre a cabeça do atleta, tá? Então, é o arranque, ele altera a velocidade, tá? AB. No último passo da imagem, olha aqui, o último passo da imagem. O que daí ele teve que realizar? Ele teve que ter, sustentar. Equilibrando o peso de barra. Por quanto tempo que estava falando aqui? Pelo menos 2 segundos. Olha só, 2 segundos. Sem deixar cair. Então, ele teve que sustentar e equilibrar por 2 segundos. Certo? Ok? Então, vamos para a página seguinte, o número 3. Olha lá, continuando falando dos esportes. Todo esporte exige um pouco de força muscular, né? Então, no futebol, a expressão mão de alface se refere aos casos em que o goleiro não mantém a mão firme ao tentar defender uma bola chutada para o gol. Em geral, isso acontece quando a bola vem em alta velocidade e ele tenta fazer a defesa com as pontas dos dedos. Então, é chamada de mão de alface. Em termos de força, como você descreveria a situação de uma bola que bate nas mãos dos goleiros, mas mesmo assim entra no gol? Então, ele tocou a bola e ainda fez o gol. Então, está escrito ali, que é mão de alface? A expressão mão de alface é usada quando o goleiro tenta defender um chute, mas apesar de tocar na bola, não consegue impedir que ela entre no gol. A comparação é com a leveza das folhas de alface, facilmente movimentadas.
Então ele dá um toquezinho, não é mesmo? Dá um toquezinho para tirar a bola, né? Não consegue pegar a bola por causa de tanta velocidade. E a bola acaba entrando no gol. Ok? Alguém já teve mão de alface aí? Deixou passar um gol? Vocês, os goleiros aí, os atletas do 7º ano. Agora vamos ver a resposta lá. Então, em termos de força, como você descreveria a situação de uma bola que bate na mão do goleiro, mas mesmo assim entra no gol? O que aconteceu? Então, tem a ver com a velocidade. Olha lá a sugestão da resposta. Quanto maior a velocidade da bola, mais firmemente o goleiro precisa sustentar suas mãos para alterar o movimento dela, o que exige mais força. Então, quanto maior a velocidade, mais força exige dela. Quando ela bate na ponta dos dedos, é mais difícil para o goleiro mantê-la firmes para mudar a direção da bola, embora eles consigam reduzir um pouco a sua velocidade. Entenderam? Então é difícil para o goleiro segurar a bola. Então, e quanto mais na ponta dos dedos, eles conseguem apenas reduzir a velocidade da bola. Conseguiram anotar? Número 4. Olha só, um lustre, olha. Na imagem, representa por meio de vetores, flechas, a força-peso e a força que o cabo do lustre faz para prendê-lo no teto. Então, vocês vão usar os vetores. Lembra lá, vetores significa as flechas, tá? Força, peso do lustre. Então, como que esse lustre está parado aqui? Então, vamos lá. Então, vocês vão colocar força do cabo. Então, vocês vão colocar uma flecha para cima, aqui, ó, do centro para cima. Daí é força do cabo. E do centro para baixo, que é o peso. Então, uma flecha, que é o vetor, para cima, força do cabo. E uma flecha para baixo, que é o peso. Ok? Então, isso é representar por meio de vetores as flechas. Agora, vamos ver a pergunta. Como o lustre está parado, podemos dizer que a força resultante que age sobre ele é. Então, o lustre está parado. Ó, força do cabo para cima e força peso para baixo. Então, as forças estão como? O que vocês acham? Ó, igual ao seu peso, igual à força do cabo que sustenta, ou está zero? Então, a força peso para cima, a força do cabo está para cima e o peso para baixo. Então, está parado. Então, é zero. Então, não teve um que ganhou, nenhum que perdeu. Se o peso estivesse maior aqui, o lustre tinha arrancado do teto. Ele tinha caído do teto. Então, está zero. Então, alternativa C. Certo? Agora, o que é uma força resultante? Como podemos determinar a força resultante com base em duas forças que agem em um corpo no mesmo sentido ou em sentidos contrários? Então, na videoaula que nós tivemos, ó, que é força resultante? Então, ó, força resultante pode ser entendida como resultado da ação de diversas forças. Então, força resultante é o resultado da ação de diversas forças. Agora fala assim: e como agem as forças no mesmo sentido? Quando as forças estão nos mesmos sentidos, devemos somar, juntar as forças. Quando todas estão
os vetores no mesmo sentido, quando todo mundo está empurrando alguma coisa junto, do mesmo lado, mesmo sentido, somam-se as forças. Agora, quando estão em sentidos contrários, subtrai. Olha lá. As forças, quando estão em sentidos opostos, devem se subtrair. Certo? Então, quando, um exemplo é o cabo de guerra, aquela brincadeira. Um puxa de um lado, o outro puxa de um outro lado. Então, as forças são subtraídas. Ninguém está puxando junto, na mesma direção, ok? Quando as forças estão no mesmo sentido, somam-se. E quando agem nos sentidos diferentes, opostos, subtraem, tá? Então, vai ter mais um exercício aqui, olha. Olha aqui um outro exercício para vocês entenderem melhor ainda. Número 7, olha só. Vamos lá. Lápis na mão, estão conseguindo acompanhar? Ao empurrar um guarda-roupa, uma pessoa faz uma força de 50 newton. Olha lá. Olha lá, força. Ó, a força que ele está fazendo. Ó. Essa força, ó, o vetor, é 50 newton. Se a força do atrito que se opõe ao movimento for de 20 newton, olha, o atrito aqui embaixo, ó, tem algo que não está conseguindo fazer com que ele faça mais força. Está tendo atritos, o chão não está bem, né? Está tendo atrito. Esse atrito, ó, a força está ao contrário, ó, a flecha, o vetor ao contrário, de 20 newton. Qual será o valor da força resultante? Então, qual é o valor do força resultante, o resultado da força? Então, ó, lembra ali na pergunta anterior? Quando as forças estão no mesmo sentido, somam-se. Então, ó, o vetor, ó, um vetor está nessa posição e o outro nessa. Eles estão no mesmo sentido? Não. Então, quando elas estão em sentidos opostos, subtraem. Então, vamos resolver lá. Como as forças agem em sentidos opostos, temos que a força resultante é calculada pela diferença entre as duas forças. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar 50 menos 20, que é igual a 30. Então, FR significa força resultante igual a 30 newton. 30 newton no sentido em que a pessoa está aplicando a força. Então, ela está fazendo uma força de 30 newton, certo? A força resultante é 30 newton, no sentido em que a pessoa está aplicando a força. Tudo certo aí? Vamos para o 8. Olha só, olha que legal, 8. Bem bacaninha o 8, olha. Calcule a força resultante, ó. Força resultante é resultado da força, através das imagens abaixo, olha. Aqui temos a imagem, essa é a imagem, ó. Força 1, 3 newton. Força 2, 4 newton. Força 3, 5 newton. Como que está os vetores, ó? Vetores é cada flechinha. Eles estão todos para a direita. Estão todos na mesma direção? Sim. Então, quando estão todos na mesma direção, soma-se. Então, aqui é para colocar a resposta. Então, ó, letra A. Então, vai somar a força 1, força 2, força 3. Então, vai somar 3 mais 4 mais 5. Deu quanto? 12. Então, qual é a força resultante? Força resultante é igual a 12 newton. Então, ó, o vetor horizontal para a direita. Então, deu 12 newton de força. E daí, o que é esse desenho? É a soma dos vetores. Então, vocês vão fazer o desenho, fazer esse quadro, façam um quadro e desenhem o vetor de 12 newton. Então, quanto maior é a força, ó, quanto maior é a força, maior é o vetor. Então, deu 12, ó. O 1, a flecha é pequena.
O 2, a força 2 deu 4, é um pouquinho maior que a 3. E o de 5 é maior que a 2, tá? Quanto maior é o número, maior é a flechinha. Então, o 12 tem que ser maior que todos. Daí, força resultante, 12 Newton. Vamos para o B. Olha só. Força 1, 3 Newton. Força 2, 4 Newton. E força 3, 5 Newton. Agora eu pergunto, todos estão os vetores na mesma direção? Não, então soma-se os vetores na mesma direção e subtrai os sentidos opostos. Vamos ver o que deu aqui? Letra B. Quais são os que estão na mesma direção? A força 1 e a força 2. É 2, não, é 3. A 3. Então, vocês vão somar o 3 mais o 5. Olha lá, 3 mais o 5. E vai diminuir o 4. Menos 4. Então, 3 mais 5, 8. 8 menos 4 vai dar 4. Conseguiram acompanhar? 3, ó, o 3 e o 5 dá 8. E o 8 menos 4, o resultado é o 4. Força resultante, 4 Newton para a direita. Ele vai fazer o desenho representando a imagem e o vetor para a direita de 4 Newton. Certo? Vamos lá para o último exercício, que é com vocês, o último exercício. O último exercício, vocês vão reunir aí em casa, vocês, ou manda mensagem para um colega aí para fazer um desenho. Pense em uma situação em que há aplicação de forças. Desenhe essa situação e as forças que estão presentes nela. Discutam entre vocês a melhor forma de esquematizarem e representem as forças na situação escolhida. Então, vocês podem desenhar o que foi respondido no exercício número 1. Onde se utiliza a força? Atividades físicas, empurrando um guarda-roupa, jogando futebol. Então, vocês vão fazer os desenhos e escrever embaixo o que está representando o desenho. Ou fazendo a brincadeira cabo de guerra, tá? E é isso a atividade de hoje. As nossas próximas videoaulas, acho que vai ser live, e daí vai ser ao vivo, e nós iremos tirar as nossas dúvidas. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.